Hoje começando mais um Café com Chico, eu estou em Las Vegas e esse amigo meu, Emanuel, tanto escutar minhas histórias, todo dia contando história, ele diz assim, por que você não faz uns takes e tal e coloca na internet? Então, estou aqui contando as minhas histórias, tentando mostrar para vocês a trajetória de um brasileiro que viveu 50 anos nos Estados Unidos. Eu vou comemorar agora, daqui a pouco, 50 anos, e eu estou soltando esses tapes, contando alguns casos que aconteceram aqui durante essa minha trajetória. Eu estou com a garganta assim meio seca, porque eu estou em Las Vegas, que é uma cidade extremamente seca, não chove. Hoje, por exemplo, à tarde, eu estava vendo no carro, 43 graus de calor. É uma loucura, não dá para andar, é um negócio assim muito, muito violento. Um minutinho, vou tomar esse cafezinho aqui. Entre as diversas profissões que eu tive mais de 30 profissões nos Estados Unidos, e é um fenômeno interessante que as pessoas, quando chegam aqui, pensam que vão fazer uma coisa e acabam fazendo outra. Quando eu entrei aqui em junho de 72, eu saí do SERPRO, que era um trabalho de processamento de dados, e eu pensava em fazer um curso de especialização dentro de computação, essa coisa. Na época eram máquinas enormes, do Barra 360, no Ministério da Fazenda, na 7ª Unidade Regional de Operações, o SERPRO, no Rio de Janeiro. O SERPRO é um órgão paraestatal que cuida do imposto de renda no Brasil, entre outras coisas. E aí eu vim para cá pensando em fazer uma especialização, me apliquei, quer dizer, eu preenchi um pedido de trabalho na Prudential, que era uma das grandes empresas de seguros dos Estados Unidos. Obviamente que eu não consegui, eu era turista, falava pouco inglês. Então eu fui trabalhar de mecânico de máquinas têxteis. De lá para cá foi uma infinidade de trabalhos. Mas entre eles, eu estava lembrando hoje dessa minha fase de analista de crédito do Manufacturers Hanover. O Manufacturers Hanover era um grande banco em Manhattan. Aliás, tem uma história interessante dos bancos que até, acho que 70 e pouco, cada banco só podia funcionar no seu estado de origem. Por exemplo, o Bank of America só podia funcionar na Califórnia. O Citibank só podia funcionar em Nova York, e por aí vai. The First National New Jersey só podia funcionar em New Jersey. E aí foi criado o EDGE Act, que é uma lei em Miami, onde poderia funcionar o Citibank, por exemplo, poderia funcionar em Nova York e Miami. Por quê? Pela proximidade geográfica e a facilidade do idioma. Proximidade geográfica com quem? Com os bandidos, os ditadores das republiquetas, Trujillo, Bababá, Noriegas e não vou dizer nomes de brasileiros, mas que roubavam dos seus países e depositavam em Miami. Então ali na Brickell, Avenida Brickell, lá em Miami, que é um centro financeiro, foi criada essa lei de que podia existir uma filial. Hoje não, hoje os bancos funcionam em todos os lugares. Mas eu trabalhei no Manufacturers Hanover em Nova York. Mas antes de trabalhar no banco, eu era polidor de máquinas têxteis. Eu estava em cima de uma polia, polindo peças de automóveis e tal, todo sujo. Eu tinha uma barba preta que ficava meio amarela. A gente passava uma massa naquela polia e aquilo ficava grudado aqui. Eu ficava horas lavando e tal. Aí o telefone toca. Quem é? O Munir, um amigo meu lá do Leblon, do Rio de Janeiro, da minha época que eu tinha feito direito. Ele era advogado. Ele diz, Chico, que loucura. O que você está fazendo aí? Você foi gerente da Crefsul, tinha sido gerente antes de uma financeira lá em Teresópolis. Eles vêm para cá, vem trabalhar aqui no banco. Eu não tenho condição de trabalhar no banco. Bom, eu fui. Em primeiro lugar, eu fiquei 3 dias para tirar a fuligem, o negócio aquela massa da barba, limpando as unhas e tal. E obviamente tive que comprar um terno para ir até Manhattan lá no banco. E eu consegui entrar para fazer o concurso, para fazer o teste, para ver se eu estava qualificado. E foi muito interessante porque eu não era qualificado para esse departamento, só tinha PhD, só PhD do mundo inteiro, aqueles feras todos e tal. Mas o vice-presidente do Departamento Internacional de Análise de Crédito precisava do meu português, porque o Annual Report foi a época que os bancos mais emprestaram dinheiro para o Brasil. Então eles precisavam do meu português para traduzir os Annual Reports que vinham dos bancos brasileiros para poder liberar o dinheiro que ia para o Brasil. Então eu fui muito útil pelo meu português. E eu tive que fazer uma série de cursos e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu saí da profissão de polidor de metais, onde eu descansava no banheiro, porque eu ficava o dia inteiro polindo peças,
e olhando o relógio, que a gente ganhava por hora. Muitas vezes ganhava por piecework. Eu me lembro que eu poli uns faróis da Ford e ganhava 3 centavos por cada anel daqueles da Ford. Fazia que negócio, pum, jogava mais 3 centavos, mais 3 centavos. Aí a gente ficava olhando o dinheiro entrar, aquela coisa. Ou então, olhando o relógio para ver quanto é que eu estava ganhando. E eu descansava, como eu ganhava por hora, eu descansava no banheiro. Então eu ia 4, 5 vezes ao banheiro, aí sentava ali, ficava descansando na privada. Muito bem. O telefone toca, vou para Manhattan, faço o teste e não passo. Mas o vice-presidente, que era um cara de 1,5 m, um negro, africano, que tinha um IQ, um quociente de inteligência extraordinário, o pai, chefe da tribo, manda ele para Londres e ele vira um PhD, um cara excepcionalmente inteligente e virou o cabeça desse departamento de crédito internacional entre esses países todos, o Brasil. E aí ele vira para o departamento pessoal e diz assim, quem diz se ele está qualificado ou não sou eu, e ele começa já imediatamente. Só que é o seguinte, para chegar nesse ponto eu tive que fazer uma entrevista. E olha como é que eu gesticulo, falo, Eu, para fazer essa entrevista, eu tive que primeiro tirar a barba e eu ficava na frente do vice-presidente. Yes, sir. No, sir. I beg your pardon, sir. Ou seja, eu tinha que demonstrar um certo equilíbrio emocional para poder entrar no banco. Então aqui tem um treinamento para as entrevistas. Você não pode ir na entrevista ao bel prazer ficar falando assim, eu tenho depois outras histórias para contar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu saí do inferno, aquele barulho enorme, aquele calor, e tal, e entro no paraíso, no banco, um tapete desse tamanho. Eu de 9 às 10, 10 e meia, eu tinha um breakfast, aquele breakfast, café da manhã, com tudo que você possa imaginar, o que alguém possa imaginar. Ao meio-dia, o café, o almoço. Depois do almoço, você tinha meia hora para descansar, ler todos os jornais e tal, numa sala super confortável. E às 3h30, eu saía para um curso de inglês que eles me pagavam. Quer dizer, eu praticamente trabalhava 2, 3 horas. Voltava, batia o cartão, né? Quer dizer, eu não tinha que bater cartão, eu tinha que dizer que estou saindo e tal. Às 5 horas, que era de 9 às 5, e às 5 a gente ia para o bar, porque absolutamente todo o banco era alcoólatra. A gente ia para o happy hour todos os dias, e eu me lembro de um dia com o meu amigo brasileiro, de ter ido ao PJ Morgan e tomar 22 doses de gin tônica. Eu tomei 22 doses e ele tomou 22 doses. Era uma loucura, porque muita pressão. Você tinha que estudar o tempo todo e tinha que fazer curso o tempo todo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, as adversidades da vida. Saio da fábrica e viro analista de crédito internacional e fiz diversos projetos, inclusive de Itaipu Binacional. Eu fiz o Maxud Plaza, trabalhei no trabalho, na aprovação do projeto de empréstimo do Maxud Plaza. Conheci o Henri Maxud, aquele libanês, foi lá 2 vezes. Aí tem outras histórias em relação a isso. Mas o que eu quero dizer, meus amigos, é o seguinte, que a vida é cheia de surpresas. Life is a box of chocolate. Café com Chico.